e porque a gente tem uma situação que está acontecendo, né, junto aos times de futebol, que é importantíssimo trazer isso e compartilhar os nossos insights, os nossos aprendizados com vocês com relação a esse assunto. Então, o que acontece? A CGF, ela determinou a instauração de processos de fiscalização e expediu medidas preventivas para que, no prazo de 20 dias úteis, os clubes de futebol publicassem nas plataformas de venda de ingressos informações adequadas sobre os procedimentos de cadastramento e de identificação biométrica de torcedores. Além disso, os clubes deverão apresentar os relatórios de impacto à proteção de dados referentes aos procedimentos de cadastramento biométrico e de identificação biométrica de torcedores, bem como justificar de que maneira o tratamento de dados biométricos de crianças e adolescentes atenderia ao melhor interesse desse grupo de vulneráveis. Então, gente, o assunto realmente é super importante. Temos muitas coisas aqui para trazer e eu tenho certeza que será de grande proveito de todos. Então, Evaldo, passo a bola para você, nesse primeiro momento, para falarmos um pouco aí sobre biometria versus proteção de dados. Obrigada. Só um adendo, desculpa, Evaldo. Perguntas podem deixar aqui no chat, vamos responder aí no final, na medida do possível, senão responderemos oportunamente. Obrigada. Está contigo, Evaldo. Obrigado, Márcia. Obrigado, Pedro, pela abertura, pelas explicações iniciais a respeito do tema. Acredito que é um desafio muito grande para os clubes de futebol hoje enfrentar a questão da LGPD e da proteção dos dados pessoais dos seus sócios torcedores, principalmente quando a gente fala em dados biométricos, né, que são considerados dados pessoais sensíveis, segundo o artigo 5º, inciso 2 da LGPD, e que precisam de uma cautela maior, de uma proteção maior em relação a esses dados, porque esses dados podem causar algum constrangimento, discriminação, podem ocorrer fraudes com o vazamento desse tipo de dado, que é tão sensível, né? Então, os clubes de futebol, o seu core business, na verdade, não é esse, né? O core business do futebol é o futebol em si, é os atletas, é a questão associativa, é a questão das SAFs, né? E nesse primeiro ponto, a LGPD, ela não vem como um prato principal para os clubes de futebol, né? Então, com o advento aí do projeto do Estado Seguro, da nota técnica 175 de 2023, depois a nota técnica 29 de 2024, que veio trazer esclarecimentos referentes a essa nota 175 do projeto do Estado Seguro, e agora com a nota número 5 de 2025 e a nota número 11 de 2025, que falam do processo de fiscalização e também da questão da transparência no tratamento dos dados pessoais dos sócios torcedores e também em relação aos dados biométricos que fazem parte da agenda regulatória da NPD 2024-2025, os clubes eles estão hoje no olho do furacão, como eu já tinha dito anteriormente, né? Porque agora eles precisam demonstrar o compliance em relação a esse tema tão caro para nós hoje, que é a proteção de dados pessoais e também a privacidade. Eles têm que seguir à risca o que diz a LGPD em vários pontos, né? Então, a gente pode citar aqui as medidas de segurança que devem ser adotadas, que estão lá no artigo 46, a questão também do artigo 50, parágrafo 2º, inciso 1º, que fala do programa de governança, né, em privacidade e proteção de dados. Os clubes, eles, infelizmente, por falta de conhecimento, eles acabam nomeando como encarregado de proteção de dados o jurídico interno do clube ou o profissional do TI, e isso acaba gerando um pouco de conflito de interesses, né? E já vem temos até um guia orientativo, né? Temos a resolução 18 da NPD que fala sobre o encarregado de proteção de dados, mas a biometria em si é o prato principal deste cenário que nós estamos vivendo hoje, né? A biometria, como todos sabem, é o reconhecimento facial das pessoas, ele pode ser também reconhecimento de uma impressão digital, ou até a forma de andar da pessoa pode ser considerado um caráter biométrico, né?
E quando a gente fala de crianças e adolescentes, esse cenário ele fica um pouco mais afunilado, vamos dizer assim, né? Porque são crianças, obviamente, é um grupo de vulneráveis e que não têm a real noção daquilo que eles estão enfrentando ao compartilhar, ao cadastrar a sua biometria nos clubes de futebol ou nas empresas que trabalham como etiqueteiras, como programas de sócio-torcedor, que também necessitam desse cadastramento biométrico para esses vulneráveis, vamos dizer assim, poderem acessar os estádios, né? Então, tem vários clubes no Brasil hoje que cadastram de forma indevida a biometria de crianças até 2 anos de idade, só para vocês terem uma ideia, né, do risco que está se correndo ao coletar esse tipo de dado e armazená-lo nos sistemas dos clubes ou nos sistemas das próprias tiqueteiras, né? E, para além disso, a gente tem que entender que não há uma hipótese legal adequada para a coleta desse dado biométrico, porque o artigo 158 da Lei Geral do Esporte, no seu inciso 12, ele determina que a coleta de dados biométricos tem que ocorrer a partir dos 16 anos de idade, né? Então, a LGPD em si, ela não proíbe a coleta de dados biométricos, né? Mas a gente precisa de algumas medidas que devem ser tomadas para que esses dados sejam melhor salvaguardados, né? Evitar a invasão não autorizada de pessoas dentro dos sistemas dos clubes de futebol ou dos programas de sócio-torcedor. Então, são várias medidas que devem ser adotadas para trazer responsabilidades ali em relação ao tratamento desses dados biométricos. Tudo isso por conta do projeto Estado Seguro, né? Que o projeto Estado Seguro, o que ele é? Ele foi um acordo de cooperação que foi assinado, um acordo de cooperação, salvo engano, número 7 de 2023, entre a ANPD, a CBF e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, para fins de segurança pública, onde, a partir do que diz o artigo 148 da Lei Geral do Esporte, estádios de futebol com capacidade acima de 20 mil pessoas devem ter acesso por biometria aos estádios, isso para fins de segurança pública, né? Então, o que acontece nesse cenário, dentro da biometria? Os dados, eles não ficam armazenados nos clubes, provavelmente eles ficam armazenados com a empresa de reconhecimento facial, que envia essas informações para uma base de dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e lá haverá uma confrontação se aquela pessoa que está acessando ao estádio é realmente aquela que está na base de dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Para fins de segurança pública, pende de um ato normativo do Ministério da Justiça e Segurança Pública para trazer uma hipótese legal de tratamento desses dados biométricos. Para a segurança privada, que é o nosso caso aqui do projeto da Lei Geral do Esporte, do artigo 144, 148 e 158, os clubes eles têm que trazer hipóteses legais de tratamento em relação a esses dados biométricos, né? Ou pode ser por obrigação legal, a partir dos 16 anos de idade, conforme o artigo 158, mas ainda há uma discussão em relação à coleta de dados de menores de idade, né? Que não há necessidade de extensão desse artigo 158, ou seja, não há necessidade de extensão desta obrigação legal. Então, os dados biométricos de crianças que estão sendo coletados por vários clubes do país, eles estão sendo coletados de forma errônea. Eles não têm uma hipótese legal de tratamento, conforme consta na LGPD, artigo 7º e artigo 11. Artigo 11 para dados pessoais sensíveis e artigo 7º para dados pessoais ordinários. Então, ainda tem essa discussão dentro desse processo de fiscalização qual justificativa que vai se dar desse tratamento de dados de crianças, que são aquelas abaixo de 16 anos. Então, um risco, é um desafio que nós estamos enfrentando, e os clubes, obviamente, eles, por não terem essa governança em relação à proteção de dados pessoais, muitos deles estão sem saber o que fazer, sem saber o que responder diante desse processo de fiscalização que foi aberto pela autoridade. Perfeito.